Estamos de volta com Vá Bem Neném. Agora a gente vai continuar com a biologia do professor Chicão e logo depois a física com o professor Leonardo Reis. Chicão, bora lá, meu irmão. Vamos lá, vamos continuar. Bora! Vamos, bora. Bora. Pessoal, vamos para a nossa segunda questão. Questão essa importante também. Tópico aí relacionado à biotecnologia. De 2009 para cá, todo ano caiu no mínimo uma questão de biotecnologia, no máximo 4. Então, vai cair. Só não sei o quê. E aí, fazendo uma estatística, a chance maior é de cair coisas relacionadas à transgenia. E é sempre bom lembrar também das vacinas gênicas, a maior novidade que tem na biotecnologia e um tema que se tornou muito famoso dado a eventos recentes pelo mundo, né? Então, sempre é importante. Daqui a pouco eu tenho mais uma dicasinha sobre biotecnologia, mas vamos responder a nossa questão, tá certo? Questão número 2. Responsável por prejuízos estimados em 5 bilhões a cada safra, a maior ameaça à cultura da cana-de-açúcar no Brasil é um inseto praga, a mariposa. E tá aí o nome científico dela, que eu não vou arriscar falar para não fazer feio, né? Na TV, já pensou? Em sua fase larval, mais conhecida como broca da cana. Pessoal, a gente começa falando sobre praga e sobre agricultura, né? No passado distante, uma questão como essa teria com certeza como eixo principal o uso de defensivos agrícolas, os famosos agrotóxicos. Mas vale lembrar, agrotóxico agride o ambiente em vários níveis, de várias formas. A galera, então, tem tentado utilizar outras estratégias que não baguncem tanto assim o ambiente, a cadeia alimentar e tudo mais, né? Então tá aí o eixo principal do problema, a praga da broca da cana-de-açúcar. Para combatê-la, uma empresa paulista utiliza organismos ainda menores e ferramentas da engenharia genética. A startup desenvolve variedades de cana transgênica que associam a expressão de 2 proteínas bioinseticidas. Olha que fantástico. Transgenia na cana-de-açúcar, que vai fazer com que a própria cana produza uma substância, produza uma proteína, 2 proteínas na verdade, que matam o inseto. Olha que genialidade, olha que sacada fantástica. 2 proteínas bioinseticidas da bactéria, aí a bactéria BT, né, a Bacillus, com um gene extraído de outro micro-organismo, o Agrobacterium sp, que confere maior tolerância ao herbicida glicofosato. Olha aí. Então, nós temos 2 situações. Uma que dá resistência para a cana-de-açúcar e a outra a um inseticida, herbicida, e outra que faz com que a cana produza a substância que elimina o inseto, tá bom? Então, vamos para a questão. Para a obtenção de um organismo transgênico em laboratório é necessário. Galera, para facilitar a vida de vocês, se liga que nós vamos para o quadro. Olha aí. O que significa o processo de transgenia? Você pode só traduzir tranquilo o termo. Transgenia, transferência de um gene, ok? Então, eu tenho aqui o DNA de um indivíduo A e o DNA de um indivíduo B para exemplificar o processo. O que é um gene? Um gene é um pequeno fragmento de DNA. Como é que o processo deve ser feito, então, de transgenia? A primeira coisa que você tem que fazer é a identificação, certo? E remoção do trecho de interesse, do gene de interesse. Uma vez identificado esse gene e removido, eu vou ter ele aqui, ó, esse fragmentinho responsável pela proteína, pela característica que eu quero, tá bom? Ah, Chicão, mas como é que eu consigo identificar, como é que eu consigo remover esse gene? Pessoal, se liga nessa dica. Nós vamos usar enzimas com a capacidade fantástica de cortar a informação genética. Esse xizinho que vocês estão vendo aqui está representando a famosa enzima de restrição. Então, quando você falar de enzima de restrição, estamos falando de corte de DNA ou de RNA. Nesse caso aqui, DNA. Uma vez, então, cortado, temos o gene de interesse. É muito importante agora, então, criar novas cópias desse gene. Por quê?
Se der certo, eu vou precisar de novas cópias. Se der errado, eu também vou precisar de novas cópias. Então, antecipadamente, eu já multiplico esse DNA em laboratório. Que técnica é essa de multiplicação genética em laboratório? Uma sigla representa muito bem essa técnica, que é PCR, a famosa reação de cadeia de polimerase. Aí você pode dizer, Chicão, mas eu lembro de PCR, é no teste para COVID. COVID, influenza A, famosa gripe suína, tem como testes mais eficazes PCR. Por quê? Porque eu consigo multiplicar o material em laboratório. Só uma dica, um detalhe, tá? Quando você falar de teste para COVID, é importante que você lembre que o coronavírus, na verdade, é um vírus de RNA. E a PCR multiplica o quê? DNA. Então, o nome completo do teste não é só PCR, não é só a reação de cadeia de polimerase, é RT-PCR, que eu preciso fazer uma transcrição reversa, gerando o DNA a partir do RNA do coronavírus, para depois multiplicar e ficar mais fácil de enxergar no teste se a pessoa está ou não infectada. Mas, enfim, o tema não é esse. PCR multiplicou, fez novas cópias do gene de interesse e agora é hora de transferir o transgene para a espécie receptora. Também vou cortar o DNA, mas vou cortar só para abrir. Veja que eu não estou removendo nenhum pedaço. Ó. Você pode, inclusive, brincar aqui de jogo dos 7 erros e perceber que o DNA da espécie B, ao receber o transgene, ficou, inclusive, maior. Não estou tirando nenhum pedaço, estou só adicionando. Pronto, em resumo, a transgenia é isso. Vou transferir o gene, que é o responsável pela geração da característica, cortei, multipliquei, transferi, e agora é esperar que esse gene aqui se manifeste. Até porque um gene inativo não vai servir para muita coisa, né? Se esse gene, então, da espécie A, que agora está na espécie B, se manifestar, o processo de transgenia deu certo, eu tenho aqui uma nova característica. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Agora que você entendeu como é que a transgenia é feita, vamos voltar para a nossa questão. Olha o comando de novo. Para a obtenção de um organismo transgênico em laboratório, é necessário fazer o quê? Letra A, utilizar uma enzima de restrição para cortar um gene específico. Olha aí, já chegamos à nossa resposta, letra A, mas vamos ler as outras por desencargo de consciência. B de bola, é necessário que esse organismo não consiga expressar seus genes naturais. Pessoal, se eu deixar de expressar meus genes naturais, eu deixo de existir, eu vou morrer. Não faz sentido nenhum isso. Letra C, que alguma proteína consiga se expressar quando exposta à radiação ultravioleta. Meu povo, o que tem a ver a radiação ultravioleta? E a proteína está muito estranha essa alternativa. Eu não consigo nem julgar essa alternativa direito. Tem nada a ver com a questão, pelo amor de Deus. Letra D de dado. Inserir uma enzima no RNA produzido por vírus para expressarem os genes. Galera, inserir uma enzima, que é uma proteína, no RNA de um vírus, também está zero relacionado com o tema da questão. Olha a explicação que foi dada no quadro para vocês. Tem nenhuma relação com esse tópico. Letra E, que esse organismo não gere descendentes com o gene de outras espécies. Se ele gerar o descendente já com esse gene novo, é até melhor, porque eu não preciso repetir todo o processo que foi explicado para vocês. Então, sem sombra de dúvidas, ficamos aí com um gabarito na letra A. Tranquilo e calmo? Todo mundo entendeu isso aí? Vamos então para a nossa terceira questão. Pessoal, terceira questão, tema muito atual. Também envolve um pouquinho de biotecnologia, já puxando aí para sistema imunológico. Calma que eu não esqueci que tem uma dica importante para você de biotecnologia, mas para depois das questões, tá? Clonagem, tá? Clonagem a dica. Mas calma. Vamos para a nossa questão aqui de número 3. Isso aqui é a tecnologia CAR-T, uma das grandes e maiores esperanças recentes no tratamento aos cânceres, aos tumores. Então, é sempre um tema importante. CAR é um acrônimo, em inglês, que em português significa receptor quimérico de antígeno. Aí você lê isso aí e se desespera. Meu Deus, o que é isso? Calma. O que é importante saber? Antígeno. Fica segurando nessa história aí. Antígeno é qualquer substância identificável. Por exemplo, se um vírus entra no meu corpo, meu sistema imunológico pode identificar o antígeno viral, ver que aquilo ali não faz parte do meu organismo, ver que aquilo ali é um corpo estranho
e começar a combater. Ao passo que uma proteína que já é do meu corpo mesmo, também pode ser um antígeno, meu corpo vê que ela é minha e já não combate. Então, antígeno não é sinal de corpo estranho ou corpo conhecido. Tem nada a ver. Antígeno é substância identificável. Se o meu corpo identificar como meu, tudo bem. Se o corpo identificar como invasor, aí cai para o fight, cai para o combate imunológico, tá? Continuando o texto, então. O T refere-se ao linfócito T, célula de defesa topíssima que a gente tem, tá? Um tipo de célula do sistema imunológico que consegue reconhecer antígenos existentes na superfície celular de agentes infecciosos ou de tumores, neoplasias. Então, uma célula CAR-T é um linfócito T que passou por uma modificação genética. Então, veja aí. Existe a célula de defesa e eu vou fazer uma modificação genética nela. Se liga na imagem. Eu tenho linfócitos no organismo da pessoa, introduz nesse linfócito o receptor de antígeno, tá certo? Ah, Chicão, mas é o receptor de qual antígeno? Esse é o segredo. Eu posso modificar a célula do jeito que eu quiser. Eu posso ver o antígeno de um tumor, por exemplo, e posso montar um receptor compatível, um chave fechadura. Eu pego, então, essa proteína de reconhecimento do antígeno, jogo na célula. É como se eu estivesse ensinando o meu sistema imunológico a combater algo específico. Eu estou treinando ele de maneira específica. Vou repetir. Eu posso pegar um antígeno de uma célula tumoral, ver qual é a substância que se encaixa naquele antígeno, e essa substância que se encaixa no antígeno, eu introduzo na superfície da célula de defesa, do linfócito T, tá bom? Então, nós temos aí a imagem, linfócito, recebeu o receptor do antígeno e depois introduz novamente no corpo, pronto para reconhecer aquele antígeno e pronto para combater. Tranquilo? Olha aí. Tem uma legendazinha, mas essa legenda para a gente não importa muito, tá bom? Vamos passar para a questão. Essa nova terapia contra o câncer, conhecida como CAR-T, leva à formação de anticorpos in vitro que serão inoculados no paciente. Pessoal, vocês viram lá na imagem, certo? Na imagem eu estou produzindo o quê? Uma célula de defesa especializada. Não é uma produção de anticorpo. Ninguém falou em anticorpo, ninguém falou sobre isso aí, tá? Então, não é a letra A. Letra B. É mais eficaz do que os tratamentos de quimioterapia e radioterapia, visto que evita a formação de câncer. A gente está falando de um combate, não está falando de prevenção. O texto não puxou para isso. Se o texto falasse de uma modificação genética numa célula, que evitasse que o tumor se formasse, que o câncer se formasse, poderia até ser a letra B a resposta, o que não é o caso. Letra A e letra B, eu estou só interpretando o texto, por enquanto, tá bom? Veja que é um texto complicado, mas que a interpretação está ajudando a eliminar, por enquanto, duas alternativas. Então, calma, relaxe que vai dar certo. Letra C. É capaz de destruir de forma inespecífica antígenos de células neoplásicas que ficam circulantes no plasma do paciente. Inespecífica, se eu estou treinando a célula para reconhecer especificamente a célula tumoral, também negado pela imagem. Letra D. É uma ferramenta experimental utilizada, visto que as células normais do paciente também apresentarão o antígeno de origem neoplásica. Galera, o que é a neoplasia? O texto falou, né? Um tumor, um tipo de câncer, por exemplo. Se as minhas células saudáveis tivessem aquele antígeno, aquele marcador, elas também seriam neoplásicas. Não faz muito sentido. Outro detalhe, como é que eu vou treinar o meu sistema imunológico para combater células que também são saudáveis? Eu estaria, então, atentando contra a minha saúde. Não é assim que funciona. Eu vou sacrificar a saúde para resolver um problema, vou criar um problema para resolver outro. Também não faz muito sentido. Não marcaria essa alternativa de jeito nenhum. E a letra E é uma terapia personalizada, pois necessita de células do próprio paciente que passarão a expressar receptores específicos contra o câncer do paciente. Veja que é exatamente o que está no texto, veja que é exatamente o que está na imagem da questão. Então, um tema difícil, um tema complexo, mas a interpretação ajudou absurdamente. Vou só voltar na imagem para você ver, ó. Só voltando, olha, está aqui a célula que já é do paciente, recebendo a proteínazinha que reconhece o antígeno do tumor. O texto falou isso para você. Então, acalma,
a tranquilidade é uma coisa que ajuda bastante na hora de fazer a interpretação da questão. Tranquilo? Gabarito da nossa terceira questão, letra E. E agora vocês não perdem por esperar. A tão chegada a hora da revisão de física com ele. É um cara que eu sou fã, um grande colega de profissão, um grande professor e um amigo também. Tenho o orgulho de poder, a honra de poder chamar esse cara de amigo com vocês, professor Leonardo Reis e as dicas de física. Grande Chicão. Palmas aí pra ele, galera. Palmas aí, vocês têm em casa aqui. Quem tá recebendo esse CDI de vocês, pode ter certeza. Galera, agora a gente vai fazer as questões de física, tá? As questões que provavelmente vão estar lá na sua prova. São as questões mais cobradas. Dentre as questões mais cobradas, como a gente viu naquela tabelinha, tem isso daqui, que são as questões de mecânica. Lembre, mecânica, ela engloba alguns conteúdos como cinemática, como leis de Newton, aplicações de leis de Newton, que são questões que sempre caem, tá? Ultimamente, por exemplo, tem questões de colisão, que já é um pouco a parte ainda mais do final, que é de impulso e quantidade de movimento, mas que você precisa dessa parte de cinemática, tá? É muito importante você lembrar das unidades, como a gente vai ver daqui a pouco. Unidades de velocidade, unidades de aceleração, unidades de leis de Newton, de força. Então, isso daí já vai nos ajudar na resolução das questões. Então, primeiro vamos lá para a nossa questãozinha, que diz o seguinte: mesmo com as modernas furadeiras existentes, o arco de pua ainda é utilizado para fazer furos em madeira. Enquanto o operário apoia seu peito em uma de suas mãos sobre o disco localizado na extremidade oposta à da broca, auxiliado pelo manete localizado no meio da ferramenta, faz girar o conjunto e, consequentemente, a broca. Então, apareceu o giro, já tem uma relaçãozinha com movimento circular. Aqui tem algumas coisinhas que a gente vai lembrar daqui a pouquinho. Comparando qualitativamente as grandezas frequência, período, velocidade angular e velocidade linear do movimento do ponto A, localizado na superfície lateral da broca, com o ponto B, no centro geométrico do manete, conclui-se que... Vamos para o quadro que eu tenho algumas dicas para falar para você, tá? Falando de movimento circular, as grandezas que a gente viu na questão, a gente vai lembrar agora. Essas grandezas são fundamentais, você deve lembrar dela na hora da sua prova, até porque elas são relacionadas, tá? Uma grandeza vai puxando a outra e a gente vai ver que as equações dependem dessa conexão. A primeira delas é frequência. Professor, o que é frequência? Eu já ouvi falar nisso, mas eu ainda não tenho noção do que é. Por exemplo, frequência cardíaca, a quantidade de vezes que seu coração bate. Frequência escolar, a quantidade de vezes que você vai para a escola. Então, frequência, por exemplo, uma unidade de frequência muito comum, RPM, aquela unidade que tem nos carros, nas motos. Então, frequência é muito comum, tá? No nosso dia a dia. E essa frequência, a unidade dela mais comum é o Hertz. Hertz significa quantidade de vezes que eu repito, que eu mudo um movimento. Por exemplo, imagine que você tem uma roda de uma bicicleta e ela dá 2 voltas por segundo. Significa que ela tem o quê? 2 Hertz. Se eu tenho a Terra, que ela gira uma vez a cada 24 horas, é um tipo de frequência. Se eu ando, a galera, por exemplo, que corre, né, que tem essa prática de exercício de corrida, ele tem uma frequência dos passos dele em determinado intervalo de tempo. Então, frequência é algo muito comum, tá? E normalmente é dado em Hertz. Professor, falando de frequência, eu vi uma questão em que ele perguntava a frequência em Hertz, mas ele dava em RPM. Essa relação é muito comum, tá? De Hertz para RPM. O que é que você vai fazer? Olha a dica. De RPM para Hertz, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o valor e dividir por 60. O contrário, você multiplica. De RPM para Hertz você divide, o contrário você multiplica por 60. Professor, não vou lembrar na hora da prova não. Olha a dica. P significa por. Por dá a ideia de divisão. Então, toda vez que aparecer por minuto, RPM, você vai dividir.
tá? Então, essa é a dica para mudar as unidades de frequência. Mas lembra, no SI é o quê? Hertz. O contrário disso é período. O que é isso, professor? É o tempo que demora para dar uma volta, tá? Basta você lembrar que, por exemplo, o ponteiro das horas de um relógio analógico, qual é o período dele? 24 horas? Não, 12. Você concorda que ele demora 12 horas para dar uma volta completa? Isso é período. O período de rotação da Terra, 24 horas. Demora 24 horas para dar uma volta completa. Então, período é o tempo que demora para dar uma volta, tá? E período, eu não estou falando para você que é tempo. Tempo tem algumas unidades, mas o que você vai usar no SI é o segundo. Muito cuidado. Se ele te der o tempo em horas e quiser em segundo, uma hora tem quantos segundos? 3.600. Não esqueça, tá? Então, segundo, período, hertz para frequência. E essas duas grandezas são correlacionadas, elas são inversas. Quando a frequência é alta, quando o giro é alto, o tempo é baixo. Frequência e período são inversos. Tudo bem? Essa relação vai ser muito útil na hora que a gente resolver as questões, principalmente na parte numérica. Outra coisinha que você tem que lembrar também é da relação entre velocidades. Esse Vzinho normal é velocidade linear, por vezes também chamada de velocidade escalar, tá? Velocidade linear ou velocidade escalar é aquela velocidade que nós temos mais contato, que é dada em que, professor? Metros por segundo. Falando nisso, qual é a relação de mudança de velocidade? Aquela famosíssima de quilômetros por hora para metros por segundo. O que é que você vai fazer? De quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6. De novo, é sempre do maior para o menor, você divide, tá? De quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. O contrário, você multiplica por 3,6. Galera, agora é o seguinte, tem 3 velocidades que você tem que lembrar. Até porque vai te poupar tempo. Quais são, professor? Diga aí para mim. 72 km por hora, que é a mesma coisa de 20 metros por segundo. Outra, 90 km por hora, que é a mesma coisa de 25 metros por segundo. E a última, 108 km por hora, que é a mesma coisa de 30 metros por segundo. Professor, eu devo lembrar só dessas 3? Não. Você deve lembrar da regra de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Mas por que o senhor pediu para eu lembrar essas 3? Porque é o que mais cai. Concorda que essas 3 velocidades é o que nós temos mais contato no dia a dia? 72, 90, acima disso ou abaixo disso não é tão cobrado nas questões. Então, esses 3 valores é o que são mais cobrados. Então, eu sugiro que você lembre para ganhar tempo na hora da questão, tá? Outra coisa, o ômega nós chamamos de velocidade angular. Velocidade angular ou tem literaturas aí que chamam de pulsação. Pulsar é velocidade angular. Está relacionado com giro. Quem gira mais rápido tem maior velocidade angular. Quem gira mais devagar tem menor velocidade angular. Professor, qual é a unidade de velocidade angular? Radiano por segundo. Radiano por segundo. Professor, radiano em movimento circular não é comum trabalharmos com grau, tá? A gente converte isso daí para radiano. Professor, e qual é a relação entre essas velocidades? Velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. De novo, velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Raio, professor? Nós estamos trabalhando com movimento circular, círculo. Então vai ter um raio. Belezinha? Tranquilo? Olha o exemplo aqui que mostra bem como é que funciona essas duas velocidades. Veja, temos aqui um carrossel. Imagine você que isso daqui são pequenos cavalinhos do carrossel. Não está muito bonitinho não, mas dá para entender.
Você tem um carrossel, esses cavalinhos estão na mesma linha horizontal, tá? E em posições diferentes. Perceba que o cavalinho A está mais próximo do eixo de rotação e o cavalinho B está um pouco mais afastado. Qual é a relação que eu tenho de velocidades aí? Presta atenção. Você concorda comigo que se os dois cavalinhos não saírem da posição, eles vão completar a volta no mesmo tempo? Sim ou não? Eles estão paradinhos em cima dessa base aqui, ó. Então, eles vão completar a volta no mesmo tempo. Sim? Se eles giram de forma igual, o que é que eu sei? Qual das velocidades que eu te falei que está relacionada diretamente com giro? O ômega. Se eles giram de forma igual, então a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Certinho? Professor, e a linear? E a velocidade linear? Perceba, velocidade, nós calculamos assim, ó. Velocidade é 2πr sobre o tempo. Quem tem maior raio? Não é o B? Se o B está mais longe do eixo, então a velocidade dele é maior. Ah, professor, então se o B está mais longe, a velocidade de B é maior do que a velocidade de A. Ok? Até porque ó, essa distância percorrida por A é maior do que a percorrida por B. Então a angular é a mesma, porque ele gira de forma igual, tá? Mas a linear é diferente. Quem está mais longe tem maior velocidade linear. Por exemplo, imagine você que você está naquele brinquedo que é muito comum nos parques de diversões, que eu creio que seja o nome seja Sambo, que ele gira, além do giro ele fica balançando. Se você quer ter emoção naquele brinquedo, você vai ficar no meio dele ou na extremidade? Na extremidade, porque na extremidade você tem um raio maior. O raio maior tem maior velocidade linear, tá? Então, quanto mais distante está do raio, maior a velocidade linear. Mas detalhe, se você gira de forma igual, você tem também a velocidade angular igual. Beleza? Bora voltar para a questão. Dentre as alternativas, ele quer que você relacione o manete, que está no ponto B, e a broca, que está no ponto A. Não sei se tu lembra, essa ferramenta, ele gira a ferramenta, e de acordo com que ele gira essa ferramenta, essa brocazinha também gira, tá? Essa broca gira, se gira, você já lembra do quadro de velocidade angular. Então vamos. Ele quer que você relacione primeiro frequência. Você acha que B e A, as frequências são o quê? Maior, menor ou igual? De B em relação a A. Você concorda que quando eu giro o manete, a broca também gira? Se a broca também gira, o giro é o mesmo, concorda? Se ele gira de forma igual, a frequência é a mesma. A quantidade de voltas por unidade de tempo é a mesma. Se a frequência é a mesma, você já risca logo a letra D, que diz que a frequência de A é maior do que a frequência de B. Meu povo, nós relacionamos frequência e período, que frequência e período são inversos. Mas os valores não mudam. Se eu te digo que a frequência do B é igual à frequência do A, é porque o tempo que demora para o B dar um giro é o mesmo que o A demora para dar um giro. Ei, e tempo não é período? Então, eu sei também que o período é igual. Então, já risco qual? Letra B. Então, já riscamos B e D. Frequência e período são iguais. Qual foi a velocidade que eu disse para você que está relacionada a giro? A angular ou a linear? Foi a angular? Se os dois giram de forma igual, é porque a velocidade angular de B é igual à velocidade angular de A. Correto? Se não fosse igual, por exemplo, cada giro que eu desse no manete, a broca giraria mais ou menos, que não é como o equipamento funciona. Cada giro que ele dá no manete, a broca também dá um giro. Então, já sei que a frequência é igual, que o período é igual e que a velocidade angular também é igual. E a linear, professor? Veja a figura, veja a figura. Você concorda que a broca gira só um pouquinho? Porque ela é pequena, o raio dele é pequeno.
Mas o manete, quando eu giro o manete, o raio que ele percorre é maior. A velocidade linear não depende do raio. Se o manete tem um raio maior, significa dizer que a velocidade linear dele é maior. Por quê, professor? Porque ele percorre uma distância maior no mesmo intervalo de tempo. Ok? Tranquilo? Então, onde é que eu tenho essa alternativa? Em que o período é igual, que a frequência é igual, que a velocidade angular é igual e que a linear é diferente. Onde é que nós temos isso daí? Na letra E. Perceba que a velocidade de B é maior, porque o raio de trajeto dele é maior. Então, se a velocidade de B é maior, é porque a de A é menor. Tá? Em que letra? Alternativa E de Enem. Ok? Tranquila essa questão? Foi de boa? Foi suave? Então, vamos agora para a questão de número 2, que trata de calorimetria. Vamos para a questão. Por trás de toda cerveja gelada há sempre um bom freezer. E por trás de todo bom freezer há sempre um bom compressor. A peça mais importante para que qualquer sistema de refrigeração funcione bem. Popularmente conhecido como motor, o compressor hermético é considerado a alma de um sistema de refrigeração. A fabricação desses aparelhos requer tecnologia de ponta e o Brasil é destaque mundial nesse segmento. Ação de alternativa que representa corretamente o fluxo de um refrigerador. Então, está aqui as nossas alternativas. Vamos para o 4, que eu quero falar um pouquinho sobre essa parte aí. Isso é cobrado em termodinâmica, basicamente na segunda lei da termodinâmica, que são as máquinas térmicas. O que é que uma máquina térmica faz? Ela converte essa energia térmica em energia mecânica. Um exemplo muito prático disso é a antiga Maria Fumaça, que é um trem. A gente fornecia uma energia para ela e essa energia era convertida em trabalho, em movimento. Aqui nós temos o esquema de uma máquina térmica. Fonte quente, galera, o que é fonte quente? É a matéria-prima, é o que eu entrego para a minha máquina térmica. Trabalho é o que ela faz e fonte fria é o que ela joga fora. Detalhe, isso daqui é o esquema de uma máquina térmica que, na prática, não pode ser 100% de rendimento. Quem disse isso foi Carnot. Está aqui a equação. Ó. Rendimento, que é simbolizado por essa letra, é medido pelo trabalho que ela efetua, pelo que ela recebe. Exemplo, eu recebo 800 joules de energia, mas eu só uso 400 joules. Então, eu recebo 800 joules, mas só uso 400. Qual é o meu rendimento? 50%. Então, você jamais terá esse rendimento de 100%. O que é isso, professor? Toda a energia que eu recebo, eu converto em trabalho, tá? E está aqui como a gente calcula, já tirando o 100% de rendimento. Agora é o seguinte, a questão fala de refrigerador. O refrigerador, ele vai fazer o contrário. Por quê? Naturalmente, o calor sai do de corpo de maior temperatura para o de menor. O refrigerador faz o contrário, ele sai do de menor para o de maior. Como assim, professor? Como é que vai funcionar o esquema de um refrigerador? Está aqui a fonte fria, a nossa fonte fria, tá? O calor vai da fonte fria para a fonte quente, da região fria para a fonte quente, só que não é natural. Quem é que vai agir? Um agente externo. A questão disse que era um compressor. Então, esse compressor é que leva o ar frio para o ar quente. Isso daí requer um agente externo. Isso daí não vem de graça. Por isso que você paga o consumo da tua geladeira. Tá? A geladeira consome porque o motor, o compressor, leva isso de volta. Então, onde é, professor, que eu vou ter o esquema de um refrigerador? Olha para a figura, olha para a figura. Na letra A, onde é que está o erro? Ele não fala de trabalho, tá? Não existe trabalho na letra A, muito menos na letra B. Então, você já risca isso daí, ó. Na letra C, está dizendo, ó, fonte quente, motor, trabalho e fonte fria. Isso é uma fonte térmica, isso é uma máquina térmica. E a questão fala de refrigerador. Tem que fazer o contrário. Veja aqui o seguinte, na letra E, reservatório quente, fonte quente, motor, trabalho, mas não fala da fonte fria. E detalhe, tem que ter fonte fria, porque não pode ser 100%. Então, a nossa resposta é a alternativa D, reservatório quente. O reservatório frio vai para o quente, mas tem que ter a ação de um trabalho, que no caso é do refrigerador. Ok? Beleza? Valeu, Léo, cara.
Perfeito. É a aplicação da física no cotidiano. Muito bom. Sabe onde é que você tem isso, Léo? Vou fazer um convite aqui pra galera. Dias 30 de outubro e 6 de novembro, aqui em Teresina, teremos as edições 3 e 4 do Enem On e fire. você estará lá. Com certeza. Você, estamos o lá. David Anderson, o Chicão. E ó, mais um convite. Dia 28 de outubro, lá em Parnaíba. SEV Colégio Parnaíba também vai oferecer o Enem On Fire em Parnaíba. Lá, presta atenção, você vai estar lá também. Lá é de graça. Aqui, se você quiser adquirir o ingresso, você pode ir no site sevcpc.com.br. Beleza? Próximo bloco, mais uma questão sua. Questão de física para finalizar, para deixar tudo ok. E as questões do David Anderson. Vá lá, tome a aguinha, mas volte. Show!